Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Universidade de Brasília, a UNB, teve, desde sua criação, 4 invasões policiais militares. Uma delas em 9 de abril de 1964, a outra em 1965, que praticamente afastou Sepúlveda, Pertence dos quadros de professor. Uma outra se deu em 1968, em que mais de 300 alunos foram banidos, digamos assim, da universidade. E a quarta, praticamente a última, então, se deu em 1977, uma invasão em que a reitoria solicita a intervenção policial militar para acabar com uma greve de alunos que acontecia. E para comentar, então, sobre essa foto, que trata sobre essa quarta invasão em 1977, nós trazemos aqui alguém que sempre participa do A História da Foto, mas que também é personagem da foto, Beto Almeida. Seja bem-vindo, Beto Almeida. Muito obrigado, Gilberto. Uma saudação aos seus telespectadores. Essa foto é muito importante, porque ali foi um divisor de águas. 77 foi a retomada do movimento estudantil e ele começou praticamente com a greve de 90 dias na UNB. Foi uma greve fantástica, porque o movimento estudantil interpretava um anseio nacional pelas liberdades democráticas. Então não era uma greve para baixar o preço do bandejão, né? Porque nós já éramos privilegiados, 1% que frequentávamos a universidade naquela época, ia pedir mais privilégios? Não. Era uma greve pensando no Brasil para mudar o compromisso da universidade para que ela se comprometesse com as liberdades democráticas e com a transformação social do Brasil. Havia uma questão também, os alunos, vocês pediam uma melhora na questão da educação, uma atenção maior de governo, o aumento de número de vagas também. Havia essa demanda do corpo de alunos. Isso sim, havia, sobretudo, a gente aspirava a retomar o espírito da Universidade Necessária de Darcy Ribeiro, que foi quem criou a Universidade de Brasília, que era uma universidade voltada para criar a emancipação do Brasil. Não era para pensar numa nova classe mais privilegiada, era para pensar como o Brasil podia deixar de ser colônia ou semicolônia. Ia fazer uma elite de pensadores, digamos Claro. assim. Era uma elite, mas de pensadores. Uma elite no sentido correto da palavra, né? Não uma elite de privilegiados, uma elite de geniais comprometidos, né? Desenvolvimentistas da ciência, da cultura e da arte. Isso a UNB chegou a plantar, a implantar, né? Mas voltada para que o Brasil deixasse de ser um país dependente, né? Então nós temos toda a possibilidade de ter indústrias, como temos, né, de avião, programa nuclear, tudo isso está um pouco travado, né? Por exemplo, nós temos a mais elevada, a mais avançada tecnologia de águas profundas, de prospecção de petróleo. Como é que nós não podemos ter uma mídia a favor do Brasil, né? Então, nós queríamos uma universidade crítica, capaz de repensar o Brasil. E aí, na época, a tecnocracia representada pelo reitor Azevedo, né, Antônio Carlos de Almeida Azevedo, ele impedia tudo isso e reprimia, mandou reprimir. A universidade era um antro de espionagem, delações, né, porque havia aí grandes pensadores que entraram antes de 64, convocados pelo Darcy Ribeiro. E aí a gente faz, então, um resgate. Nós vamos a essa invasão de 1964, abril, em que ela afasta o primeiro reitor, Anísio Teixeira. Imagine, Gilberto, afastar um Anísio Teixeira, um homem conhecido como educador do mundo.
Então a universidade foi sendo constrangida. Depois, na outra invasão... De 65, eles afastam um grupo de professores dentro do Sepúlveda Pertence, que depois vem a ser o presidente do STF. Teve o Salmeron, por exemplo, um cara que também foi para a França, virou um dos grandes da tecnologia nuclear na França. Tantos outros, né? Tantos outros. Foi um número grande de professores, foi mais de 200 e tantos professores se retiraram. Retiraram. Depois teve outra invasão. A de 68. 68. É aquela que afasta os alunos. E daí enseja, inclusive, o AI-5. Foi uma perseguição. Ela alimenta essa greve, alimenta mais ainda o AI-5 que vem em dezembro de 68. É verdade, em 13 de dezembro. E aí você soma o ato 477... Decreto 477, com 228. Só que a universidade tinha um regimento interno ainda mais duro, que é feito pelo Azevedo, que tinha vinculações com o sistema de repressão, ao Senimar, inclusive. Azevedo era pós-graduado em física nos Estados Unidos, era doutor em física e capitão de mariguerra, oficial da Marinha. Ao que se sabe até hoje, o Senimar é responsável pelo desaparecimento do líder lá do grande líder da geologia, né? Onestino Guimarães. Até hoje não há mais no desaparecido político. O Senimar. Ele está na leva dos alunos afastados, então, em 68. Foi. Não, ele ainda ficou um tempo, mas depois, ele perseguido, ele caiu na clandestinidade e foi preso, desapareceu pelas garras do Senimar. Vamos voltar a 77. Essa fotografia aí, então, é no que a universidade, se chama na Universidade de Brasília, o Minhocão, né? Entre o prédio da reitoria da Universidade de Brasília e o prédio que era o prédio de salas de aula. O que aconteceu aí, Gilberto, é o seguinte. Nós tínhamos feito uma grande manifestação, uma semana antes, pelas liberdades democráticas. E o movimento estudantil assumia um papel de vanguarda muito nacional para a retomada, né? Nós tivemos aí vários atores, inclusive atores de novela que estiveram lá se solidarizando com a gente. E a Assembleia foi no Anfiteatro 9, né? Eu sou um dos expulsos nessa greve, né? Foram 30 expulsos e 90 foram jubilados na marra. 30 expulsos, eu sou um deles. Você fazendo jornalismo. Eu fazia jornalismo. E fui anistiado pela anistia de 79. Só que o Azevedo não respeitava a anistia do Figueiredo. Então eu tive que entrar na justiça, nós, vários alunos, éramos 30, né? Nós entramos na justiça, nosso advogado era o saudoso Luiz Carlos de Sigmaringa Seixas, para que o Azevedo cumprisse a lei do Figueiredo. Imagine só. E essa decretação da greve na Assembleia, nós saímos em passeata pelo Minhocão e depois descemos ali e fomos até a reitoria, fizemos uma grande manifestação. E a partir daí, o Azevedo começou a ameaçar, dizendo que ia punir todo mundo. E puniu. Abriu inquérito, o que você está fazendo, não sei o quê, aquelas coisas. A universidade, sem democracia, não cola, né? A universidade tem que ter liberdade da ciência para investigar, livre pensamento, livre criação artística, senão não é universidade. A palavra universalidade, por exemplo, da qual está ligada à universidade, não pode conviver com restrição, com delação, com repressão, com tortura, como aconteceu, né? O caso do Onestino Guimarães dá nome a uma ponte aqui em Brasília, está desaparecido até hoje. A universidade toda parou. O alunado todo. Toda. Docente. 3 meses. 3 meses. 3 meses. E não era uma greve por mais giz, nem por mais bandejão mais barato. É uma greve para pensar o Brasil. Era uma greve apaixonante, né? Nós aí estimulamos, porque logo depois várias outras universidades começaram a fazer greves em solidariedades, sobretudo quando veio a lista de expulsão e de jubilados, de suspensos, que era muito grande, né? Terrível. E a universidade, veja bem, uma universidade no quintal do poder sempre foi rebelde. Justamente isso que eu ia te dizer, te perguntar, Beto.
o fato da UNB estar próxima ao poder, quer dizer, uma coisa que está aí, 5 quilômetros do Palácio do Planalto, né? O centro do poder brasileiro, ela mais aquecida, ela era mais fermentada para a manifestação política, era uma preocupação maior do governo. A gente não ouve falar em intervenções, por exemplo, 4 intervenções policiais militares no estabelecimento de ensino, como acontecia na UNB. Era altamente politizado o clima, o ambiente da Universidade de Brasília, muito definido. Tinha os conservadores e tinha o pessoal que queria compromisso com a democracia, com a transformação social, né? E quando o movimento estudantil retoma, né, com várias correntes que naquela época tinham que ser clandestinas, né? Mas nas greves, por exemplo, nós tínhamos filhos de ministros que foram presos. Até de se descobrir que eram filhos de milícia, eles passaram umas horas junto lá. Já estavam no Camorão, já estavam no na ônibus. delegacia. Já estavam na delegacia. Porque chegava lá e teve... Porque havia uma disputa, inclusive, do presidente Geisel com o Silvio Frota, e o Azevedo era da linha do Silvio Frota. Queria uma repressão ainda mais dura. E se sabia que... Porque o que aconteceu no dia 12 de outubro de 77? A greve foi em 77. Foi quando o presidente Geisel conseguiu destituir, derrotar a linha dura do Silvio Frota. Até então já tinham sido mortos o jornalista Vladimir Herzog, porque era uma disputa que se pretendia jogar o cadáver de Vladimir no colo do general Geisel, mas ele não era o responsável pelo porão, exatamente. Havia uma disputa entre eles. O Silvio Frota foi o cara... era o ministro da Defesa, né? Ele disse, se o Jango voltar, porque havia informações de que o Jango pretendia voltar ao Brasil, nem que fosse para ser preso, e que ele negociava a sua volta com o próprio presidente Geisel, até que ele morreu naquela circunstância em que tudo parece ter sido Operação Condor, lá na Argentina, em 76, dezembro de 76. Mas o Silvio Frota declarou, isso está nos jornais, Jornal do Brasil, se o Jango voltar, ele será preso e eu não me responsabilizo pela integridade física dele. Ou seja, ele sabia que o Geisel aceitava, admitia. E o Jango falou para o Brizola no exílio, está no livro do Clóvis Barzagão, né, sobre o Brizola, que o Jango disse para o Brizola, Brizola, nós vamos voltar ao Brasil não pelas mãos do MDB, mas pelas mãos dos militares nacionalistas. Isso é uma frase do Jango. Veja bem, em 61, Gilberto, olha que coisa curiosa. Quem eliminou, desativou a Operação Mosquito, que pretendia abater o avião em que o Jango voltava do exterior e de Porto Alegre, depois da campanha da legalidade, para Brasília, foi o Geisel. Ele era comandante militar do Planalto 61. E ele articulou isso com o Tancredo Neves e o Amaral Peixoto, que então era senador, para que o Jango já entrasse no Brasil já com a ideia de fazer a concessão transitória do parlamentarismo. Foi negociado com o Geisel. Beto, fazendo uma retrospectiva, revendo tudo isso, você faria diferente? Faria tudo de novo. Evitaria meus erros, né? Claro, nós cometemos muitos erros, mas esse compromisso com a luta popular, com a luta democrática, pretender que a universidade seja ferramenta de transformação social, ferramenta do desenvolvimento do Brasil, como queria o Darcy Ribeiro, a universidade necessária, faria tudo de novo. Tenho o maior orgulho de ter sido expulso da universidade. É medalha para mim. Mas você diz, olha, nós cometemos erros. Quais seriam esses erros quando se faz uma revisão? Às vezes de sectarismo, né? O movimento estudantil, às vezes é próprio da idade, né? Às vezes a gente... porque nós pretendíamos, por exemplo, criar uma frente ampla pelas liberdades democráticas e contra o imperialismo na época. Essa palavra de ordem estava correta. Mas às vezes éramos sectários. Por exemplo, nós levamos, em 78,
eu ainda estava expulso, nós levamos o general Euler Bentes, que era o candidato pelo Euler MDB. Bentes Monteiro. Lembra disso, né? Depois nós levamos o general Andrada Serpa para fazer um debate conosco lá na universidade, né? E o Azevedo proibiu o general Andrada Serpa. Eu fui buscar o general no meu Fusquinha e éramos seguidos. Eu falei, general, estamos sendo seguidos. Aí o general, né? O general, ele disse, fique tranquilo, meu filho. Eu falei, não, posso, como é que eu vou ficar tranquilo, general? A corda sempre estoura do lado mais fraco. Deixa comigo. Eram 2 irmãos 4 estrelas, 2 Andrada Serpa. Rapaz, ele fez um discurso, sabe? Aí o sectarismo é que alguns setores da universidade, como é que vocês trazem um general? Mas era um general que defendeu a Revolução Chinesa. General que defendia independência tecnológica, general nacionalista, que defendia estatização. E ele começou defendendo, se a China fez o que fez, o Brasil pode fazer muito mais. Foi mais uma foto. Dessa feita, então, uma foto da greve de 1977 que ensejou a última invasão que a UNB, Universidade de Brasília, teve. Nós estivemos, então, conversando com o jornalista Beto Almeida, que era personagem, que foi personagem dessa foto, era estudante na época na Universidade de Brasília. Muito obrigado, Beto Almeida. Obrigado. Essa foto é do Museu da Democracia. Obrigado, Gilberto. Até uma próxima vez. Muito obrigado.